Vamos agora concluir a nossa disciplina Psicopatologia 2. Transtornos de personalidade ou psicopatias. São doenças ou pessoas más por natureza? Observe nessa tabela, mais uma vez, nós já estudamos anteriormente sobre os esquemas mentais desadaptativos ou disfuncionais. Olhem na coluna da esquerda. Nós temos desde o esquema mental desadaptativo de abandono e ou instabilidade até o número 18, o esquema mental desadaptativo de postura punitiva. Agora, na linha horizontal em cima, nós temos os transtornos de personalidade. Então, está colocado aí, desde o transtorno de personalidade paranoide, o número 1, até o transtorno de personalidade epilética, o número 16. Normalmente, há uma relação quase que direta entre os esquemas mentais desadaptativos e os transtornos de personalidade. Observe na conjunção ou na intersecção das linhas e colunas desse gráfico, quando nós temos a cor azul, indica que nós temos aí intersecções mais comuns. Por exemplo, a pessoa que tem o esquema mental de abandono e ou instabilidade, normalmente também apresenta uma característica do transtorno de personalidade dependente ou transtorno de personalidade sincrética. Por outro lado, observe ainda, na cor verde, nós temos a pessoa que tem o transtorno de personalidade psicoinfantil ou imatura, também pode apresentar de maneira bastante frequente o esquema mental de abandono e ou instabilidade, mas não na mesma intensidade que seria o caso da pessoa dependente ou sincrética. Então, observe que nesse gráfico estão organizadas as intersecções. São dezenas de intersecções aí, onde em cor azul nós vemos aquilo que é mais frequente. Em cor verde, o que é bastante frequente, mas não na mesma intensidade. Em cor amarela, o que é menos frequente. E os pontos de intersecção que estão em branco são aqueles que são extremamente difíceis, mas entenda bem, de repente a pessoa pode ter uma intersecção que não está destacada aí nessa tabela, nessa matriz. Isso é bastante comum, embora seja menos frequente do que aquilo que está apontado nessa tabela. Isso serve apenas como um orientativo e não como um determinativo, porque as exceções são bastante frequentes, são bastante comuns. Bom, encerrando agora o nosso assunto, o que vale destacar é sobre a vida difícil para os portadores de transtornos de personalidade e para quem convive com eles. A vida pessoal, familiar, social, educacional, profissional, funcional, etc., dos portadores de transtorno de personalidade é sempre um caos manifesto. E mesmo quando eles não causam problemas, esses problemas são sempre latentes, podem se manifestar a qualquer momento. Mesmo quando submetidos à terapia psicológica, as transformações de vida nos portadores de transtorno de personalidade nem sempre são significativas e a possibilidade de retrocessos, de recidivas, é uma expectativa sempre presente. Lembre-se bem, a psicoterapia visa essencialmente ajudar a pessoa em função de alguma psicopatologia. E os transtornos de personalidade não podem ser francamente classificados como psicopatologias, e sim como maneira disfuncional da cabeça da pessoa funcionar. Então, nós não podemos falar em cura de quem tem transtorno de personalidade.
Quando muito, a psicoterapia vai ajudar a pessoa a ter um melhor controle dos seus impulsos e das características desadaptativas do seu transtorno de personalidade específico. Finalmente, o que nós queremos dizer? É dificultosa a vida de um líder eclesiástico que tem em seu rebanho pessoas com transtorno de personalidade. Tal líder está sujeito a ficar enfermo e ter seu ministério mergulhado em fracasso, não pela incapacidade do líder, mas pela dificuldade de lidar com pessoas extremamente difíceis de se lidar e de se conviver com elas. Aí eu coloco alguma coisa que serve de meditação. Infeliz é a igreja onde seu líder é um portador de transtorno de personalidade. E muitos chegam a essa posição, chegam à posição de liderança em sua igreja. Tal igreja tende a ficar doente, pois o rebanho não será apacentado, e sim apaucentado, porque são pessoas que causam muito problemas no seu próprio rebanho. Lembrar que o rebanho normalmente é um reflexo de seu pastor, mas o pastor é um protótipo da sua igreja. Cada povo tem o governo que merece e cada governante tem o povo que merece. Então temos que lembrar que se uma pessoa com transtorno de personalidade chegou à posição de liderança, a sua própria igreja tem responsabilidade com isso, porque permitiu que tal pessoa chegasse nessa posição. Lembrando que tais pessoas muitas vezes são altamente manipuladoras, mas temos que lembrar também que falta o senso crítico na igreja para poder analisar melhor o que está acontecendo. Como se diz, cada povo tem o governo que merece e cada governante tem o povo que merece. Será que isso é sempre uma verdade? Podemos dizer que é uma verdade. Porém, dizer que sempre é uma verdade é algo extremamente relativo, porque muitas vezes a pessoa chega na posição até mesmo contra a vontade do seu rebanho. Parabéns a você que chegou até esse ponto. Que Deus possa ajudar e orientar a sua vida a lidar com seus transtornos de personalidade, se for o caso, e principalmente a lidar com pessoas que têm transtorno de personalidade. Eles podem estar mais perto de você do que você pode imaginar. Que Deus o ajude nessa empreitada.